Recebi uma mensagem do meu filho na manhã de 23 de dezembro que dizia: "Os planos mudaram, mãe. Você não vai mais passar o Réveillon com a gente. A Jéssica prefere só a família dela aqui." Simples assim, sem explicação, sem pedido de desculpas. Como se eu fosse uma peça de mobília que ele estava dispensando. Sabe o que eu fiz? No dia seguinte, cancelei todos os pagamentos que fazia para eles, vendi a casa onde moravam sem me dever um centavo de aluguel e saí da cidade. Quando voltaram da viagem, a casa que consideravam deles estava vazia, vendida, e eu tinha desaparecido completamente das vidas deles. Mas a história não termina aí. O que eles não sabiam, o que ninguém da família imaginava, é que durante todos esses anos em que me trataram como capacho, eu estava construindo algo que eles jamais sonhariam que eu tivesse. E quando descobriram a verdade, já era tarde demais. Antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo? Escreve aí nos comentários se está me acompanhando de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste ou de qualquer cantinho desse Brasil. E se você gosta de histórias reais de superação, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu trago relatos verdadeiros de pessoas que deram a volta por cima. E acredita, essa história aqui que vou te contar até o final vai te deixar de queixo caído. Mas deixa eu voltar e te explicar direitinho como cheguei nesse ponto da minha vida. Meu nome é Célia, tenho 63 anos e durante 37 anos da minha vida fui casada com o Marcelo. A gente se conheceu quando eu tinha 22 anos. Eu trabalhava como secretária numa empresa pequena de contabilidade aqui em Campinas. E ele era vendedor. Não tínhamos muito, mas tínhamos sonhos. Casamos em 1983. Numa cerimônia simples, minha mãe fez o bolo. Minha tia emprestou o vestido. 2 anos depois nasceu o Rafael, nosso único filho. Desde que o Rafa nasceu, minha vida virou em torno dele. Larguei meu emprego para cuidar do bebê porque o salário do Marcelo mal dava para a gente sobreviver. E pagar creche era impossível. Fiquei anos sem trabalhar fora, fazendo bico de costura em casa, cuidando da casa, do menino, do marido. Quando o Rafael entrou na escola, voltei a trabalhar, mas sempre em subemprego, porque precisava ter horário flexível para buscar ele, levar no médico, acompanhar nas tarefas. Meus sonhos ficaram guardados numa gaveta empoeirada. O Marcelo nunca foi um mau marido, sabe? Mas também nunca foi presente. Trabalhava muito, viajava bastante, e quando estava em casa queria descanso, silêncio, comida pronta. A criação do Rafael sempre foi comigo. As noites em claro, quando tinha febre, as reuniões na escola, os projetos de feira de ciências, tudo era comigo. Eu que ensinei ele a andar de bicicleta, eu que consolei quando levou o primeiro fora de uma menina, eu que paguei cursinho com o dinheiro que juntava fazendo doces por encomenda. O Rafael entrou na faculdade de engenharia na Unicamp. Conseguiu uma bolsa parcial, mas mesmo assim era apertado. Eu voltei a trabalhar em tempo integral numa loja de roupas. Ficava em pé o dia todo. Chegava em casa com as pernas inchadas, mas valia a pena. Era pelo meu filho. O Marcelo contribuía com o que podia, mas o salário dele nunca foi grande coisa, então o peso sempre caiu mais em mim. Quando o Rafael se formou, em 2008, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ele conseguiu um emprego bom numa multinacional, começou a ganhar bem. Eu pensei, pronto, agora posso respirar um pouco. Mas não. 6 meses depois, ele apareceu em casa com a Jéssica, uma menina de família, bonita, toda cheia de frescura. Desde o primeiro dia, senti que ela me olhava de cima para baixo. O jeito como ela reparava na minha casa simples, nos móveis velhos, nas toalhas desbotadas. Ela nunca disse nada explicitamente, mas o olhar dizia tudo. Eles namoraram 2 anos e resolveram casar. A família dela tinha dinheiro, fizeram uma festa enorme e adivinha quem pagou a parte do noivo? Eu e o Marcelo. Gastamos todas as nossas economias naquele casamento. A Jéssica queria tudo do bom e do melhor, e o Rafael não sabia dizer não para ela. Fizemos um churrasco de noivado na nossa casa. Me lembro que a mãe dela, a Glória, passou o tempo todo com cara de nojo, como se estivesse num cortiço. Mas engoli o orgulho, sorri, servi todo mundo.
Depois que casaram, o Rafael começou a mudar. Ligava menos, visitava menos. Quando vinham almoçar no domingo, a Jéssica ficava mexendo no celular, mal conversava comigo. Uma vez ouvi ela comentar com a irmã, sem saber que eu estava na cozinha perto. Ai, que saco ter que vir aqui todo domingo. A comida da Célia é sempre a mesma coisa, eu nem gosto de feijoada. Fingi que não escutei, mas doeu. Em 2011, o Marcelo descobriu um câncer no pâncreas. Foi tudo muito rápido. Em 4 meses ele estava acamado, em 6 meses se foi. O Rafael mal apareceu durante a doença do pai. Sempre tinha desculpa. Estava viajando a trabalho, a Jéssica não estava bem, tinha um compromisso. Quando o Marcelo morreu, em julho de 2011, o Rafael veio ao velório, ficou 2 horas e foi embora. Disse que tinha uma reunião importante no dia seguinte. Fiquei viúva aos 51 anos, sozinha, com uma pensão mixuruca do INSS e um apartamento quitado de 2 quartos no Jardim Chapadão. Pensei que pelo menos agora o Rafael ia se aproximar mais, que ia se preocupar com a mãe viúva. Mas não. As visitas ficaram ainda mais raras. Eu que tinha que ligar, que tinha que ir atrás. E toda vez que eu ligava, a Jéssica atendia com aquela voz de falsa simpatia. Oi, Célia. O Rafa está ocupado agora. Depois ele te retorna. E nunca retornava. 1 ano depois que o Marcelo morreu, o Rafael me ligou dizendo que ele e a Jéssica queriam comprar uma casa, mas não tinham dinheiro para a entrada. Eu ainda tinha algum dinheiro guardado do seguro de vida do Marcelo, não era muito, uns 20 mil reais. Pensei, é meu filho, é para isso que serve o dinheiro. Dei para ele. Nem assinamos nada, nem fizemos recibo. Era meu filho, eu confiava. Eles compraram uma casa linda num condomínio fechado em Valinhos, 3 quartos, piscina, área gourmet. Fui conhecer só depois de pronta, quase 1 ano depois. A Jéssica me mostrou tudo com aquele ar de superioridade, como se estivesse fazendo um favor. Eu elogiei tudo, disse que estava lindo. Perguntei se o quarto menor ali dos fundos podia ser meu, para quando eu fosse visitá-los. A Jéssica deu uma risadinha e disse: Ah, Célia, a gente usa esse quarto como closet. Mas quando você vier, você pode dormir no sofá da sala. É super confortável. Aquilo me cortou, mas engoli. Sempre engoli tudo. Minha mãe me criou para ser paciente, para aceitar, para não criar caso. Mulher da minha geração aprendeu a abaixar a cabeça e seguir em frente. Os anos foram passando, e a relação com o Rafael foi ficando cada vez mais distante. Ele só me procurava quando precisava de alguma coisa. Em 2014 me ligou, dizendo que estava com dificuldade financeira. Tinha feito umas dívidas. Perguntou se eu podia ajudar. Vendi umas joias que o Marcelo tinha me dado, juntei 10 mil reais, dei para ele. 6 meses depois descobri pelo Facebook que eles tinham viajado para Cancún. Férias no Caribe, mas não tinha dinheiro para pagar as contas. Em 2016, a Jéssica engravidou. Quando o Rafael me ligou para contar, eu chorei de alegria. Ia ser avó. Pensei que talvez isso aproximasse a gente de novo, que eu ia poder participar da vida do meu neto. Comprei um monte de coisa, roupinha, manta, brinquedinho. Levei tudo para eles. A Jéssica olhou com cara de paisagem e disse: Ah, que fofo, Célia. Mas olha, a decoração do quarto do bebê é azul e branco. Essas cores aqui não combinam muito não. Mas obrigada. E colocou tudo numa sacola, provavelmente para dar para alguém ou jogar fora. O Theo nasceu em janeiro de 2017. Eu estava na maternidade, ansiosa, mas a Jéssica só queria a família dela na sala. Fiquei do lado de fora, esperando. Quando finalmente pude ver meu neto, me apaixonei na hora. Aquele serzinho pequenininho, perfeito. Quis pegar no colo. A Jéssica disse que ele estava cansado, que era melhor não. A mãe dela pegou, a irmã dela pegou, a tia dela pegou. Eu fiquei olhando de longe. Nos primeiros meses de vida do Theo, eu implorava para visitar, para ajudar. A Jéssica sempre tinha desculpa. Que ele estava dormindo, que ela queria privacidade, que a pediatra tinha mandado evitar visitas.
Mas as amigas dela visitavam, a família dela estava lá todo dia. Eu via pelas fotos no Instagram. Quando o Theo fez 6 meses, consegui finalmente visitá-los. Levei um presente, uma roupinha cara que comprei com o dinheiro que juntei fazendo faxina na casa de uma senhora do bairro. Sim, aos 55 anos eu estava fazendo faxina para complementar a pensão. A Jéssica abriu o presente na minha frente e disse: "Ai, Célia, você não precisava gastar. E olha, o Theo só usa roupa de algodão orgânico. Essa aqui é sintética." Senti minha cara queimar de vergonha. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2018, o Rafael me ligou numa terça-feira à noite. Disse que ele e a Jéssica estavam pensando em se mudar para uma casa maior, que a casa em Valinhos tinha ficado pequena, mas que o financiamento deles estava comprometido por causa das dívidas antigas. Perguntou se eu não podia ajudar. Eu disse que não tinha dinheiro, que vivia com menos de 2 salários mínimos de pensão. Ele insistiu, disse que era para o bem do neto, que o Theo precisava de espaço. Fiquei naquela angústia, sem saber o que fazer, até que me lembrei que meu apartamento estava quitado e que eu poderia colocar ele como garantia num empréstimo. Fui ao banco, expliquei a situação, consegui um empréstimo de R$50 mil com o apartamento como garantia. Dei o dinheiro para o Rafael. Ele me abraçou, disse que eu era a melhor mãe do mundo, que ia me pagar de volta. Nunca pagou 1 centavo. Eles compraram uma mansão. Sim, uma mansão num condomínio de luxo em Sousas. 5 quartos, área de lazer completa, acabamento de primeira. Custou mais de R$1 milhão. Meus 50 mil foram um grão de areia, mas foi o que eu tinha. Depois da mudança, fiquei mais de 4 meses sem ver o Theo. Toda vez que eu ligava, a Jéssica dizia que estavam muito ocupados com a mudança, com a adaptação, que depois me chamavam. Eu via pelas redes sociais as festas que eles faziam na casa nova, os churrascos com amigos, as fotos na piscina, mas para mim não tinha convite. No aniversário de 2 anos do Theo, em janeiro de 2019, eu nem fui convidada. Descobri pela internet que tinha tido uma festa enorme, com buffet, decoração de circo, mágico, pula-pula. Liguei para o Rafael chorando, perguntando por que não tinha sido chamada. Ele disse que foi sem querer, que acharam que tinham me avisado, que foi muita correria. Mentira. Foi de propósito. A gota d'água começou a transbordar em 2020, na pandemia. Fiquei 3 meses isolada no meu apartamento, sozinha, com medo, vendo gente morrendo na televisão todo dia. O Rafael ligou 2 vezes nesses 3 meses. 2. E olhe lá. Eu que ligava, mandava mensagem, tentava falar com o Theo por videochamada. Metade das vezes a Jéssica nem respondia. Quando a vacina chegou, em 2021, eu já estava vacinada e pedi para visitar. Disse que tinha saudade do meu neto, que queria ver ele, que ele estava crescendo e eu estava perdendo tudo. A Jéssica disse que iam pensar. Passaram-se semanas, nada. Até que um dia a irmã da Jéssica postou uma foto com o Theo, dizendo que estava curtindo o final de semana na casa da irmã. Ou seja, visita podia, desde que não fosse eu. Em junho de 2021, recebi uma ligação do banco. Eu estava atrasada em 3 parcelas do empréstimo que tinha feito. Entrei em desespero. Liguei para o Rafael, expliquei a situação, disse que precisava de ajuda, que tinha feito aquele empréstimo por causa dele. Sabe o que ele disse? Mãe, você é adulta. Você que decidiu fazer o empréstimo. Eu não te obriguei. E agora a gente está passando por uma fase difícil também. Não dá para ajudar. Desliguei o telefone e chorei 3 horas seguidas. Tive que vender meu carro, um Palio velho que o Marcelo tinha deixado para pagar as parcelas atrasadas. Fiquei andando de ônibus, com 60 anos, carregando sacola de compra, debaixo de sol e chuva. Uma vez encontrei com a Jéssica no shopping. Ela estava saindo de uma loja de roupa cara, cheia de sacola. Me viu, acenou de longe, nem veio falar comigo direito. Durante 2022, a situação ficou insustentável. Eu mal conseguia pagar as contas, a pensão não dava, o dinheiro que eu ganhava com faxina e uns crochês que vendia era mixaria. Cheguei a passar fome, de verdade.
Teve dia que almocei só arroz com ovo porque não tinha mais nada. Mas nunca deixei de pagar aquele empréstimo, porque sabia que se deixasse, iam tomar meu apartamento e eu ia ficar literalmente na rua. O Rafael e a Jéssica, enquanto isso, postavam fotos de viagem para a Disney, jantar em restaurante caro, roupa de marca no Theo. E eu, a avó, a mãe que deu tudo, passando necessidade. Em março de 2023, fiz 63 anos. Ninguém me ligou, nem o Rafael. Passei o dia sozinha, comi um pedaço de bolo que a vizinha me deu e fui dormir chorando. No dia seguinte, o Rafael mandou uma mensagem. Desculpa, mãe. Ontem foi corrido demais aqui, esqueci do seu aniversário. Felicidades atrasadas. Nem uma ligação. Uma mensagem fria, sem nenhum emoji. Foi nessa época que eu comecei a acordar. Sabe quando você passa tanto tempo aceitando migalha que esquece que merece o pão inteiro? Eu estava nesse ponto. Mas alguma coisa dentro de mim começou a gritar que aquilo não estava certo, que eu não merecia ser tratada daquele jeito. Comecei a prestar mais atenção nas coisas. Reparei que o Rafael só falava comigo quando precisava de alguma coisa ou quando queria me pedir algo. Reparei que a Jéssica me bloqueava de ver algumas coisas nas redes sociais dela, mas eu via pelos perfis de outras pessoas. Reparei que o Theo, com 6 anos, nem me conhecia direito, me chamava de a senhora quando me via. Em setembro de 2023, o Rafael me ligou. Disse que queria conversar comigo sobre uma coisa importante. Fui até a casa deles, achando que finalmente iam me incluir mais na vida deles, que talvez tivessem percebido como me tratavam mal. Ilusa. Quando cheguei, a Jéssica estava lá com aquela cara de paisagem, e o Rafael começou a falar. Disse que eles estavam fazendo um planejamento financeiro, que queriam organizar melhor as coisas, e que tinham pensado numa proposta para mim. Fiquei esperando, com o coração acelerado. A proposta era a seguinte: eles queriam que eu vendesse meu apartamento e fosse morar com eles. Segundo ele, eu economizaria com as contas. Eles ganhariam uma babá de graça para o Theo, e o dinheiro da venda do apartamento eles investiriam para mim render. Parecia bom demais para ser verdade, e realmente era. Quando perguntei os detalhes, a Jéssica entrou na conversa. Disse que eu moraria no quartinho de empregada nos fundos, que eles não podiam me dar um dos quartos principais porque precisavam de escritório e de quarto de hóspedes para a família dela. Disse que eu ajudaria nas tarefas da casa, cuidaria do Theo quando eles precisassem e que o dinheiro do apartamento seria investido numa aplicação no nome do Rafael para render melhor. Ou seja, queriam que eu vendesse meu único patrimônio, entregasse o dinheiro para eles e virasse empregada doméstica morando no quarto da empregada. E ainda achavam que estavam me fazendo um favor. Disse que ia pensar. A Jéssica revirou os olhos. O Rafael disse que era para eu não demorar muito, porque eles precisavam de uma resposta logo. Voltei para casa pasma, sem acreditar na cara de pau. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo que eu tinha passado, em tudo que tinha sacrificado, em tudo que tinha dado para aquele menino que agora me tratava como um estorvo. E comecei a sentir uma raiva crescendo dentro de mim, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. No dia seguinte, fui até o banco onde tinha feito o empréstimo e pedi para falar com o gerente. Expliquei a situação, perguntei se tinha alguma forma de renegociar a dívida, de alongar o prazo. O gerente, um moço educado chamado Paulo, olhou minha conta e disse: Dona Célia, a senhora já pagou mais de 70% do empréstimo. Faltam apenas R$12.000. Se a senhora conseguir quitar isso, o apartamento está livre. Saí de lá com aquela informação martelando na cabeça. R$12.000. Parecia uma fortuna, mas era possível. Comecei a fazer contas, a pensar em formas de conseguir. Podia vender os móveis velhos, as joias que ainda tinha, fazer mais faxinas, mais bicos. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. Uma coisa que eu não esperava, que nem em sonho eu imaginava. Lembra que eu te falei que fazia faxina na casa de uma senhora do bairro? Dona Madalena, uma viúva de 80 e poucos anos, sem filhos. Eu trabalhava lá 2 vezes por semana, limpava a casa, fazia comida para ela, conversava. A gente tinha criado uma amizade,
Ela gostava de mim, dizia que eu era a única companhia que ela tinha. Num sábado de outubro, cheguei na casa da dona Madalena e encontrei tudo quieto demais. Chamei, nada. Fui até o quarto e a encontrei deitada na cama, já sem vida. Tinha morrido dormindo, de forma pacífica. Chorei muito, liguei para a polícia, para o IML, fiz tudo o que tinha que fazer. 3 semanas depois, recebi uma ligação de um advogado. Dr. Fernando, o nome dele. Disse que era o inventariante do espólio da dona Madalena e que precisava falar comigo urgentemente. Fui até o escritório dele sem entender nada. Quando cheguei lá, o Dr. Fernando me entregou uma carta manuscrita da dona Madalena para mim. Comecei a ler e as lágrimas começaram a cair. Ela dizia que eu tinha sido a única pessoa que tinha demonstrado carinho verdadeiro por ela nos últimos anos de vida, que a família dela nunca ligou, que se sentia sozinha até me conhecer. E que por isso tinha deixado para mim uma parte da herança dela. Eu não acreditei. Pensei que fosse algum erro. Mas o advogado confirmou. Dona Madalena tinha deixado para mim um apartamento que ela tinha no centro de Campinas, quitado, e R$50 mil em dinheiro. Para mim, para a faxineira. Caí em prantos ali no escritório. Demorou uns 2 meses para sair tudo, toda a burocracia de inventário. Mas em dezembro de 2023, eu recebi oficialmente a posse do apartamento e o dinheiro. Fiquei em choque durante dias. Não contei para ninguém, absolutamente ninguém. Nem para o Rafael, principalmente para o Rafael. Comecei a pensar com clareza pela primeira vez em anos. Eu tinha agora 2 apartamentos e R$50 mil. Podia quitar minha dívida, vender um dos apartamentos, começar uma vida nova. Mas antes de tomar qualquer decisão, precisava processar tudo aquilo. Foi quando veio o Natal. Desde o começo de dezembro, eu vinha perguntando ao Rafael sobre os planos para as festas de fim de ano. Ele sempre enrolava. Dizia que ainda não sabiam, que a Jéssica estava organizando. Eu já tinha comprado presente para o Theo, já tinha separado um dinheiro para levar uma ceia. No dia 23 de dezembro, pela manhã, recebi a mensagem dele. A mensagem que te contei no começo dessa história. Os planos mudaram, mãe. Você não vai mais passar o Réveillon com a gente. A Jéssica prefere só a família dela. Li aquela mensagem e algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Não foi tristeza. Foi libertação. Foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Olhei para aquelas palavras frias, sem um pedido de desculpas, sem um constrangimento e pensei, acabou. Acabou a Célia Capacho. Acabou a Célia que aceita migalha. Acabou a Célia que se humilha por amor. Passei o dia 23 organizando tudo na minha cabeça. Liguei para o Dr. Fernando, marquei uma reunião para o dia 26. Liguei para uma imobiliária, marquei a avaliação dos 2 apartamentos. Liguei para o banco, agendei a quitação do empréstimo. No dia 24, na véspera de Natal, fui até o banco assim que abriu. Quitei os R$12 mil que faltavam do empréstimo. Meu apartamento estava finalmente livre, sem nenhuma dívida. Saí de lá com um sorriso no rosto. No mesmo dia, fui até a imobiliária. O corretor avaliou meu apartamento em R$150 mil. Era um apartamento simples, mas bem localizado, quitado, documentação em dia. Disse que vendia rápido. Botei à venda na hora. Em 2 dias, apareceu um comprador que pagaria à vista. Fechei o negócio. Passei o Natal sozinha no meu apartamento, comendo uma pizza congelada, mas pela primeira vez em anos me senti leve. Não senti pena de mim. Não chorei. Senti alívio. No dia 26, fui ao escritório do Dr. Fernando. Expliquei toda a situação para ele. Contei sobre o Rafael, sobre tudo o que tinha acontecido. Pedi orientação jurídica. Ele me aconselhou a formalizar tudo, a deixar documentado que o dinheiro que eu tinha dado ao Rafael ao longo dos anos era doação, que eu não queria nada de volta, que só queria cortar relação. Fizemos um documento, assinei, registrei. No dia 28, saiu a venda do meu apartamento. R$150 mil na conta. Juntando com os 50 que a dona Madalena tinha deixado, eu tinha R$200 mil limpos, sem dívida nenhuma, e ainda tinha o apartamento no centro que ela tinha me deixado. No dia 29, liguei para o Rafael.
Ele atendeu com aquela voz displicente de sempre. Disse que precisava falar com ele pessoalmente, que era importante. Ele disse que estava ocupado, que estava viajando com a Jéssica e o Theo para uma pousada em Campos do Jordão, que só voltava no dia 5 de janeiro. Perfeito. Perguntei quando exatamente eles iam voltar. Ele disse que chegavam no dia 5 à noite. Melhor ainda. Agradeci e desliguei. Nos próximos dias, executei meu plano com uma calma que eu nem sabia que tinha. Peguei minhas coisas, as poucas coisas que me importavam, coloquei tudo num caminhão de mudança pequeno e levei para o apartamento que a dona Madalena tinha me deixado. Era um apartamento melhor que o meu, mais amplo, mais bem localizado. Limpei tudo, organizei, comprei uns móveis novos com parte do dinheiro. No dia 2 de janeiro, 2024, fui pela última vez ao meu antigo apartamento. Peguei o que faltava, dei uma última olhada naquelas paredes que me abrigaram por tantos anos e fechei a porta. Entreguei as chaves para o novo dono. Mudei meu número de telefone. Fechei minhas redes sociais antigas e abri perfis novos, sem adicionar ninguém da família. Cortei todos os laços. No dia 5 de janeiro, enquanto o Rafael, a Jéssica e o Theo voltavam da viagem de Campos do Jordão, eu estava no meu apartamento novo tomando um vinho, sentada na varanda, olhando a cidade. Imaginei a cena. Eles chegando, cansados da viagem, o Rafael provavelmente pensando em me ligar dali uns dias quando precisasse de alguma coisa. A Jéssica aliviada por ter passado o Réveillon sem a sogra chata. Só que dessa vez, quando tentassem me ligar, iam cair na caixa postal de número inexistente. Quando tentassem me procurar no apartamento, iam descobrir que eu tinha vendido e ido embora sem deixar endereço. Quando tentassem me achar nas redes sociais, não iam me encontrar. Passei os primeiros dias de janeiro me adaptando à nova realidade. Acordava sem aquele peso no peito. Tomava café da manhã sem pressa, ia caminhar na praça perto de casa. Comecei a fazer amizade com as vizinhas do prédio novo. Dona Vilma, do apartamento ao lado, viúva também, virou minha companhia para assistir novela. Seu João, do apartamento de cima, me ensinou a jogar buraco. Passaram-se 2 semanas sem notícias do Rafael. Eu sabia que ele não ia demorar muito para perceber que algo estava errado. O Rafael era egoísta, mas não era burro. No dia 20 de janeiro, recebi uma mensagem no meu e-mail antigo que eu tinha esquecido de desativar. Era dele. Dizia: Mãe, por que você mudou de número? Liguei várias vezes e não completa. Está tudo bem? Me liga. Apaguei sem responder. 2 dias depois, outra mensagem. Mãe, estou preocupado. Fui no seu apartamento e o porteiro disse que você vendeu e foi embora. O que aconteceu? Me responde. Por favor. Apaguei também. No dia 25 de janeiro recebi 5 e-mails dele. O tom mudando progressivamente. O primeiro ainda era de preocupação fingida. O segundo já era mais ansioso. O terceiro era irritado. O quarto era desesperado. O quinto era raivoso. No último, ele escrevia: Mãe, eu não sei que jogo você está fazendo, mas preciso falar com você urgentemente. Tenho assuntos importantes para tratar. Responda imediatamente. Ri sozinha. Assuntos importantes. Tradução. Precisava de dinheiro. No dia 28 de janeiro, ele conseguiu meu novo número. Não sei como, provavelmente pagou alguém para rastrear. Ligou umas 15 vezes seguidas. Deixou mensagens de voz. Eu ouvia as mensagens e deletava. Na primeira, ele estava se fazendo de preocupado. Mãe, pelo amor de Deus, atende. Estou desesperado achando que aconteceu alguma coisa com você. Na quinta mensagem, já estava irritado. Mãe, para com essa palhaçada. Não sei o que deu em você, mas está sendo muito infantil. Na 10ª mensagem estava alterado. Você não pode simplesmente sumir assim. Eu sou seu filho. Você tem obrigação de dar satisfação. Na 15ª mensagem, a voz dele estava trêmula. Mãe, por favor, me atende. A gente precisa conversar. Bloqueei o número. Passou-se fevereiro inteiro sem contato. Eu estava vivendo minha melhor vida. Tinha começado a fazer aula de dança sênior no clube perto de casa. Fiz amizade com um grupo de senhoras maravilhosas. A gente saía para almoçar
Ia ao cinema, fazia caminhada. Eu estava mais feliz do que tinha estado em décadas. No começo de março, recebi uma notificação judicial. O Rafael tinha entrado com uma ação me procurando, alegando que eu estava desaparecida e que ele estava preocupado com minha saúde mental. A cara de pau era tanta que dava até para admirar. Contratei um advogado, o Dr. Roberto, indicação do Dr. Fernando. Respondemos à ação apresentando atestados médicos comprovando minha sanidade mental, comprovante de residência no meu novo endereço e uma declaração minha dizendo que estava bem, que tinha mudado por vontade própria e que não desejava contato com o autor da ação. A juíza indeferiu o pedido do Rafael em uma semana. No despacho, ela ainda escreveu que era evidente que se tratava de uma tentativa de controle sobre pessoa adulta e capaz, e que o suposto desaparecimento não passava de uma mudança de endereço e telefone, direito de qualquer cidadão. Quando o advogado me mostrou o despacho, eu bati palma sozinha na sala dele. Mas o Rafael não desistiu. No final de março, ele apareceu no meu prédio. Não sei como descobriu o endereço, mas apareceu. O porteiro me ligou dizendo que tinha um homem dizendo ser meu filho querendo subir. Pedi para o porteiro dizer que eu não queria receber visita, que ele poderia se retirar. O porteiro me disse depois que o Rafael fez escândalo no hall, gritou, disse que era um absurdo, que eu era mãe dele, que não podia me recusar a vê-lo. O porteiro ameaçou chamar a polícia. Ele foi embora. 2 dias depois, a Jéssica me mandou uma mensagem. Conseguiu meu e-mail de alguma forma. A mensagem era uma peça de teatro. Dizia que estava muito preocupada comigo, que entendia que talvez tivesse feito algo que me magoou, que queria conversar para resolver tudo, que o Theo estava com saudades da avó. Saudades da avó que ele mal conhecia. Que cinismo! Não respondi. Uma semana depois, recebi outra mensagem dela. Dessa vez o tom era diferente. Dizia que precisavam urgentemente falar comigo sobre questões financeiras pendentes da família. Aí estava o motivo real de tanta busca. Continuei sem responder. Em abril, eles desistiram das mensagens educadas e partiram para a grosseria. O Rafael me mandou um e-mail dizendo que eu era uma pessoa egoísta, que tinha sumido sem dar satisfação, que ele era meu filho e merecia respeito, que eu estava sendo cruel de me afastar do meu único neto. Cada palavra daquele e-mail só confirmava que eu tinha tomado a decisão certa. Em maio, aconteceu algo interessante. Recebi a visita do Dr. Fernando no meu apartamento. Ele tinha uma informação para me dar. Alguém tinha ido até o cartório onde o inventário da Dona Madalena tinha sido feito, pedindo informações sobre o espólio. Era o Rafael. Ele tinha descoberto sobre a herança. Agora tudo fazia sentido. A busca desesperada, as mensagens, a ação judicial. Ele tinha descoberto que eu tinha recebido uma herança e queria a parte dele. Ou melhor, queria tudo. Dr. Fernando me assegurou que não tinha dado nenhuma informação a ele, que tinha mandado ele procurar um advogado se quisesse questionar alguma coisa e que legalmente ele não tinha direito a nada, porque herança de terceiros não entra em partilha com descendentes do herdeiro. Mas eu sabia que o Rafael ia tentar alguma coisa. E realmente tentou. Em junho recebi uma citação. O Rafael estava me processando, pedindo pensão alimentícia reversa. Alegava que estava em dificuldades financeiras e que eu, como mãe, tinha a obrigação de ajudá-lo. A cara de pau não tinha limite. Meu advogado, Dr. Roberto, deu risada quando viu o processo. Disse que era a coisa mais absurda que já tinha visto, que o Rafael tinha casa própria, carro, emprego, que não havia nenhum indício de que estava em necessidade. Disse que ia ser muito fácil derrubar aquilo. E realmente foi. Na primeira audiência, em julho, o juiz pediu que o Rafael apresentasse provas da suposta dificuldade financeira. O advogado dele apresentou uns documentos dizendo que ele tinha dívidas. Meu advogado apresentou print das redes sociais da Jéssica, mostrando eles em restaurante caro, com roupa de marca, viagem para a praia. O juiz indeferiu o pedido na hora. Ainda condenou o Rafael a pagar as custas processuais. Saí daquele fórum com a cabeça erguida. O Rafael estava do lado de fora, me esperando. Quando me viu, veio até mim. Tentou me abraçar, fazendo cena. Eu dei um passo para trás e disse, olhando nos olhos dele,
Não me toque. Ele ficou vermelho de raiva. Você mudou, mãe. Você não é mais a mesma pessoa. Não sei o que deu em você, mas está sendo muito egoísta. Eu ri. Ri alto, ali na frente do fórum. E falei, egoísta? Eu passei a vida inteira dando tudo para você. Trabalhei feito condenada para você estudar. Me endividei para você comprar casa. Passei necessidade para você viver bem. E quando foi que você se preocupou comigo? Quando foi que você perguntou se eu estava comendo direito, se eu precisava de alguma coisa? Você só lembrava que eu existia quando precisava de dinheiro. E agora que não tenho mais nada para te dar, agora que não sou mais útil, você me acusa de egoísta? O egoísta aqui, Rafael, sempre foi você. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas eu não deixei. Continuei. Eu te perdoo, sabia? Perdoo por todos os anos que você me tratou como lixo, por todas as vezes que sua mulher me humilhou e você não fez nada, por ter roubado minha velhice me fazendo de capacho. Mas perdoar não significa aceitar de volta. Você e a Jéssica vão ter que aprender a viver sem usar ninguém. E eu vou viver o resto dos meus dias em paz, longe de vocês. Virei as costas e fui embora. Ele ficou lá, parado, sem reação. Aquilo foi libertador. Sabe quando você guarda tanta coisa por tanto tempo e finalmente coloca para fora? Foi assim. Nos meses seguintes, ainda recebi algumas tentativas de contato, mas cada vez mais espaçadas. Uma mensagem em agosto, outra em setembro. Em outubro, silêncio total. Em novembro, fiquei sabendo por uma conhecida em comum que o Rafael e a Jéssica estavam com problemas financeiros sérios. Tinham se endividado muito, vivendo acima da possibilidade, e agora estavam pagando o pato. Tinham colocado a mansão à venda, mas não estava vendendo porque pediram um valor absurdo. Estavam desesperados. Não senti pena. Senti que a vida estava cobrando a conta. Em dezembro de 2024, um ano depois de ter recebido aquela mensagem fatídica, fiz uma retrospectiva da minha vida. Em um ano, eu tinha me livrado de uma dívida que me sufocava, tinha recebido uma herança inesperada, tinha me mudado para um apartamento melhor, tinha feito novas amizades, tinha começado a viver de verdade. Estava com 64 anos e pela primeira vez na vida estava fazendo coisas para mim. Comecei a viajar. Fui para Minas Gerais conhecer as cidades históricas. Fui para o Nordeste conhecer a praia. Fui para o Rio Grande do Sul conhecer a Serra Gaúcha. Viajei com o grupo de amigas que fiz na dança. A gente ria, conversava, curtia a vida. Conheci um senhor viúvo, o senhor Antônio, na excursão para Gramado. A gente se deu bem, começamos a nos falar, a sair para jantar. Nada sério, só companhia. Mas era gostoso ter alguém para conversar, para dividir os momentos. Minha vida estava plena, e não tinha espaço para gente tóxica, nem que fosse meu filho. No Natal de 2024, passei a noite de 24 com minhas amigas numa confraternização linda na casa da Dona Vilma. A gente fez amigo secreto. Comeu peru, bebeu vinho, deu risada até não poder mais. No Réveillon, fui para a praia com o senhor Antônio e mais um grupo de amigos. Pulei as 7 ondinhas, brinquei, me diverti. Não pensei no Rafael nenhuma vez. Em janeiro de 2025, agora, recebi uma última mensagem dele. No e-mail, porque continua bloqueado no celular. A mensagem dizia: Mãe, estamos precisando muito de ajuda. Vamos perder a casa. Por favor, só dessa vez nos ajude. Prometo que pago de volta. Li a mensagem, balancei a cabeça e deletei. Não com raiva, apenas com indiferença. Aquela pessoa que escreveu aquela mensagem não faz mais parte da minha vida. É como se fosse um estranho pedindo dinheiro na rua. Não tenho nada a ver com aquilo. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto de tempo perdi tentando agradar quem não merecia. Vejo o quanto me anulei, me diminuí, me sacrifiquei por pessoas que nunca reconheceram meu valor. E não sinto raiva. Sinto gratidão. Gratidão por ter acordado a tempo. Gratidão por ainda ter saúde e idade para recomeçar. Gratidão pela Dona Madalena, que me ensinou que bondade verdadeira existe e é reconhecida. Aprendi que amor não se implora, que respeito não se mendiga,
que dignidade não se negocia. Aprendi que não adianta dar o mundo para quem só quer te usar. Aprendi que família não é só sangue, é quem está presente, quem se importa de verdade. Hoje sou uma mulher livre, livre de expectativas, livre de cobranças, livre de gente que só suga. Acordo todo dia grata por ter tido a coragem de me escolher, de dizer não, de ir embora. E sabe qual é a melhor vingança que eu poderia ter? Não é o Rafael perdendo a casa, não é ele passando dificuldade. A melhor vingança é eu ser feliz, é eu estar bem, saudável, vivendo minha vida, rodeada de gente boa, fazendo o que gosto, sem pedir nada a ninguém. Às vezes me perguntam se eu não sinto falta do meu neto, o Theo, e eu respondo com sinceridade: como sentir falta de quem nunca conheci de verdade? Aquele menino não me conhece, não tem vínculo comigo. Seria hipocrisia dizer que sinto falta. O que sinto é pena. Pena dele estar sendo criado por pais egoístas que usam as pessoas. Mas não posso fazer nada quanto a isso. Cada um colhe o que planta. Tem gente que me julga, que diz que mãe nunca abandona filho, que eu deveria perdoar e voltar. E eu digo: eu perdoei. Mas perdoar não é voltar para o mesmo lugar. Perdoar é fazer as pazes com o passado e seguir em frente. E é exatamente isso que estou fazendo. Para você que está me ouvindo, para você que talvez esteja passando por uma situação parecida, sendo usado, sendo desrespeitado, sendo tratado como capacho, acorda. Você merece mais. Você merece respeito, amor verdadeiro, reciprocidade. E se não está recebendo isso das pessoas que deveriam te amar, então essas pessoas não merecem estar na sua vida, mesmo que sejam da sua família. Família a gente escolhe também. Família é quem cuida, quem se importa, quem está presente. O resto é só vínculo de sangue, e sangue sozinho não sustenta relacionamento. Hoje, aos 64 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho saúde, tenho casa própria quitada, tenho um dinheiro guardado, tenho amigas maravilhosas, tenho paz. E, principalmente, tenho a mim mesma de volta. Resgatei a Célia, que tinha se perdido no meio de tanto sacrifício. Resgatei meus sonhos, minha dignidade, meu amor próprio. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Teria colocado limites desde cedo. Teria dito não quando precisasse. Teria me valorizado mais. Mas não dá para voltar. Só dá para seguir em frente. E é isso que estou fazendo. Um dia de cada vez, construindo uma vida que vale a pena viver. Então fica aqui minha mensagem final. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para dizer basta. Eu fiz isso aos 63 anos e foi a melhor decisão da minha vida. E você que está me ouvindo, o que faria no meu lugar? Se estivesse sendo usado, desrespeitado, tratado como nada pela própria família, teria coragem de ir embora? Conta aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilha essa história. Às vezes a gente precisa ouvir o relato de outra pessoa para ter coragem de mudar a própria vida. Um beijo no coração de cada um. E lembra, você merece ser feliz. Você merece respeito. Você merece amor verdadeiro. E se não está recebendo isso onde está, vai buscar em outro lugar. A vida é curta demais para a gente desperdiçar com quem não nos valoriza.